Olá, pessoal do CTPM. Olá, oitavo ano. Tudo certinho? Aqui é o Cleibson e com o seu ajudante, hein? Cleibinho, tudo certinho, oitavo ano. E aí? Tô de olho, hein? Tô de olho nas atividades. Tô de olho em alguns aí que não estão entregando nada. Vale nota, viu, espertão? Vale nota. Segue aí, Cleibson. Bem, depois do recadinho aí do nosso amigo Cleibin, o meu secretário pessoal, a aula aí, uma pequena aula sobre nossa quarta semana de estudos, onde envolve aspectos naturais da América e da África. Então, qual é o contexto desse capítulo? Nós vamos falar de relevo, de hidrografia, de vegetação, de clima. E por que isso acaba sendo importante? Para alguns é meio chato, meio decorado, mas por que isso é importante? Porque nós dependemos disso. Nós dependemos de um relevo, da hidrografia, do clima, nós nos adaptamos a isso. Nós temos que conhecer melhor o nosso espaço para que nós possamos explorar melhor, tá? Então, uma breve introdução. O que nós temos que lembrar você aí? Que o nosso planeta ele tem 4,6 bilhões de anos, não é? Então, desde a origem lá do comecinho, né, da pedra inaugural do nosso planeta, 4,6 bilhões de anos, até os dias de hoje, se passaram, né, momentos, e esses momentos nós chamamos de eras. Em cada era, que também é dividida em períodos, que nós nem vamos citar aqui, mas em cada era, um fato importante acabou acontecendo. E é isso que nós vamos discutir de início, tá? Nós vamos trabalhar dois continentes, né? Nesses continentes, o que eles têm de semelhança, o que eles têm de diferente, qual é a característica? Porque se você for analisar, alguns lugares do mundo são muito parecidos. Será que não tem a ver com a época em que foi formado? Será que não tem a ver com a sua formação em relação a clima, em relação a relevo, em relação à vida? Quais são as semelhanças e diferenças? Será que não tem a ver com o período? Que vamos lembrar que disso aqui, essa história da Terra, que nós chamamos de tempo geológico, não confunda com tempo histórico. O tempo histórico é o seu tempo de ser humano, que tem uns 100 mil anos. Esses 100 mil anos nós poderíamos até dividir em momentos, né? Em períodos, em tempo histórico, na qual você vê aí com a disciplina História, na qual você tem a pré-história, a história antiga, a história média, a história moderna, a história contemporânea. Agora, nós vamos trabalhar com o tempo geológico hoje, a formação da Terra. E no que essa formação vai interferir nos continentes que nós estamos estudando. Nós estamos estudando América e África. Tá? O que tem de diferente, o que tem de semelhança, quais são as características naturais, o relevo, algumas curiosidades, ok? Mas o que você tem que ficar atento, então? Aos períodos. Às vezes aparece na leitura do seu texto, da boa apostila do positivo e dos estudos que você deve estar fazendo aí via internet, palavras como paleozoico, mesozoico, cenozoico, pré-cambriano, proterozoico, arqueozoico. Essas palavras significam o tempo de formação, quando que se fez determinado fato, quando aconteceu determinada ação. Exemplo, o surgimento do supercontinente. Um exemplo, essa separação desse supercontinente, o soterramento de florestas, o surgimento de determinadas montanhas, terremotos, vulcões. É isso que nós vamos discutir, essa formação e sempre trabalhando, envolvendo América e África, ok? Vamos lembrar que o nosso planeta já teve um supercontinente, que na verdade já foram vários supercontinentes. Pangeia foi o último dos supercontinentes, né? O último do super. Então, Pan significa todos, Geia significa terra, todos juntos. E esses todos juntos, você sabe, acabou se separando, né?
Por exemplo, olha esse que está perdido aqui, ele vai vir com o tempo aqui, ó, vai encaixar aqui, uma peça aqui. Aqui é a Índia, essa aqui é a Ásia de hoje, né? Então, com o tempo, você vai ver que algumas coisas começaram a acontecer. Essa Pangeia, por exemplo, é de um período chamado Paleozoico, lá por 600 milhões de anos atrás. Mas essa Pangeia foi se separando pelo movimento de placas tectônicas, coisas que a gente até já discutiu, né? Bem, então vamos seguir. Aí, agora, eu achei uma imagem aqui para representar essa Pangeia. Então, você tem a Pangeia. E hoje, né, essa Pangeia, se eu tivesse que colocar nome nessa Pangeia em algumas regiões, a Eurásia seria grudadinha com o norte da América, a África grudada com o sul, né, a Índia está aqui, que depois vai vir para cá, a Austrália grudada aqui, ou seja, essa era a Pangeia, o mar de Tétis e o oceano Pantalassa. Então, essa era a Pangeia. Eu falo era, porque você sabe que não é mais, né? Porque veio um fenômeno de separação da Pangeia. E aí você tem que ficar esperto no seguinte, no seu estudo, tá? No seu estudo. Muitos dos testes que aparecem, por exemplo, na prova, é leitura. É você ler devagar, ler com atenção, você ter bom senso. Bem, o que foi a teoria continental? É uma teoria que foi criada no comecinho do século XX por um louco. Foi taxado de louco. Quem era esse louco? Ele chamava-se Alfred Wegener, um alemão que ele morreu de frio, morreu de hipotermia, se não me engano, na Rússia. E ele tinha uma ideia. Qual era a proposta dele? Que essa Pangeia, esse supercontinente, foi se separando até chegar nos dias de hoje. Só que ele não tinha uma prova que isso realmente aconteceu. Então ninguém acreditava nele. E nessas pesquisas que ele acabou fazendo, ele acabou até descobrindo uma prova física. Ele começou a perceber que aqui na África e aqui na América do Sul haviam restos de rochas, restos de fósseis semelhantes. Ou seja, como podem ser semelhantes, idênticos, parecidos que seja, se tem um oceano no meio? Portanto, não havia esse oceano no meio algum tempo atrás. Portanto, o que ele estava falando tinha lógica, tinha bom senso. Só que muitos não acreditaram, a grande maioria dos cientistas não acreditaram, achavam que ele estava iludido, porque ele não conseguia explicar por que se movimentava. Para ele, por exemplo, essas grandes massas poderiam estar, por exemplo, flutuando sobre os oceanos. Então não tinha uma prova. Por isso o nome deriva continental. Os continentes estão à deriva. O que é deriva, né? Está perdido. Os continentes estão aí flutuando. Então essa Pangeia se separou em Laurásia e Gondwana. Laurásia ao norte, Gondwana ao sul. E aí tem os atuais continentes, tá? Laurásia ao norte. E olha o sul aí, África e América do Sul. E aí você olha no mundo de hoje, né? Realmente, ó, parece que são imensos, né? São imensas peças de quebra-cabeça, tá? Essa foi a deriva continental. Então, a deriva continental, uma teoria pela qual os continentes estão se movimentando. Uma teoria criada no ano 1912 por um alemão chamado Alfred Wegener. Bem, muitos não acreditaram. Acreditaram quando veio uma outra teoria. Essa ainda é a teoria da deriva, tá? Como era, né, há 250 milhões de anos atrás e tal, veio vindo, chegou nos dias de hoje. A qualquer momento você pode parar o vídeo, dar uma olhada, dar uma analisada, ver o que aconteceu, o que pode acontecer, né? Bem, mas com o passar do tempo, o que acabou se descobrindo? Que a teoria da deriva, que os continentes se movimentam, estava correta. Só que agora eles descobriram o motivo. Qual foi o motivo? A teoria tectônica. Antes era a teoria da deriva. Agora veio a teoria tectônica, a teoria das placas tectônicas. Nos anos 60, até por intermédio e força da Guerra Fria, né? Muito estudo, muita pesquisa no fundo do mar,
acabou se descobrindo as falhas, acabaram sendo descobertas as placas tectônicas, os limites. Bem, e aí, com muito estudo, se descobriu que a nossa crosta, né, que a nossa superfície da Terra, a crosta, ela está sobre imensas peças chamadas placas tectônicas. Portanto, tanto os continentes quanto os oceanos estão sobre as placas. E as placas se movimentam. Se movimentam devido a uma força interna. Então, vamos olhar aqui na primeira imagem. Nós estamos aqui em cima, correto? Nós estamos aqui em cima. Aqui você tem uma crosta e sob a crosta, por baixo da crosta, tem as grandes placas tectônicas, imensos blocos rochosos, que estão se movimentando, estão forçando o que está aqui em cima. Mas por que se movimenta? Porque aqui existe uma força muito grande chamada corrente de convecção. Aqui é o manto. Essa parte inferior do manto é mais quente que a parte superior. Então aqui é mais quente. Se aqui é mais quente, o material daqui é mais leve, é menos denso, ele sobe. E ele sobe, mas de repente encontra uma barreira aqui, ele dá uma esfriada, aí ele fica mais pesado e desce. E nesse movimento do manto, que chama-se corrente de convecção, ele força as placas a se moverem junto. Então esse movimento das placas, que não é o caso agora, tem movimento horizontal, tem movimento vertical. O movimento horizontal é chamado orogênese, que forma as montanhas. O movimento de sobe e desce de uma placa é chamado epirogênese. Então existem diversos movimentos de convergente, divergente. Nós já discutimos isso. Mas então, qual é o nosso assunto? África e América. E o que tem a ver com África e América? Ou seja, como América e África sofrem essa ação. O que acontece tanto na África quanto na América, devido ao movimento de placas, devido ao que acontece na parte interna da Terra, tá? Então vamos aqui de novo uma próxima. Olha aqui é Brasil, ó. Aqui é Brasil, aqui é África. E o que está acontecendo aqui nas placas? As placas estão se afastando uma da outra. Esse movimento chama-se divergente. É o movimento horizontal, né, de lado. Esse movimento horizontal é chamado orogênese. E essa orogênese, dentro da orogênese tem quando se aproxima e quando se afasta. Quando se aproxima uma da outra é chamada divergente. Ou quando se afasta uma da outra é chamado divergente. Quando se aproxima uma da outra, como aqui, ó, é convergente. Olha a América aqui. Então, a América, de um lado da América, tem um movimento convergente. E um pouco mais distante da América, lá no meio do Oceano Atlântico, tem um movimento divergente. Portanto, entre África e América, há um distanciamento que esse distanciamento aumenta em torno de 2 centímetros por ano, numa velocidade aproximada do crescimento de unha. Então, África e Brasil estão distantes ano após ano, dia após dia. Então, é isso que nós vamos trabalhar. O que essa questão interna faz na América, faz na África? Então, o Oceano Atlântico ele está aumentando, distanciando América e África. E nisso tudo acaba formando um relevo, né? Um relevo. Esse mapa aqui, que é o mapa hiposmétrico, é o mapa que fala de altitude e profundidade. Quanto mais escuro é o azul aqui, mais profundo é o lugar. E quanto mais escuro aqui, mais alto é o lugar. Tá? Então é o mapa de hiposmetria, a profundidade e a altitude aqui do relevo. Aí qual que é o assunto nosso? América e África. Se você olhar a África não é um continente tão elevado como partes da América, não é? É esse que é o nosso papel, comparações. Mas tem alguns ambientes na África que tem também montanhas como a cadeia do Atlas, né? Aqui na América você vai ter as montanhas rochosas, você vai ter a Cordilheira dos Andes. É lógico, quando você olha um mapa desse, o que mais chama atenção é aqui. Aqui é o Himalaia. Aqui é onde está o Everest. Tá? Então, antes,
Vamos voltar numa importância que você tem sim que ficar atento. Onde? Onde é o lugar? Onde é aqui, 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 né? Fica atento ao nome de país, fica atento com os pontos cardeais. Eu posso até não saber o nome do país, mas se eu souber que fica na porção leste, na porção oeste, ao norte, ao sul. Mas voltando ao assunto relevo, dá uma olhadinha. Essas grandes montanhas, elas têm muito a ver com o quê? Tem muito a ver com a posição das placas. Geralmente as grandes montanhas estão nesse tipo de ambiente aqui, ó, onde tem o mouse, numa área de convergência. Aqui, aqui, né? Aqui, aqui. São áreas de convergência, tá? Então voltemos. Mapa da ipsometria do mundo, mapa da altitude do mundo. E aí, para terminar, um videozinho rápido. E a África? Olha o mapa ipsométrico da África. E olha a fonte que eu fui buscar, hein? As fontes têm que ser confiáveis. A fonte é o IBGE, tá? O mapa da África. O que você tem que ficar esperto aí? Dá uma olhadinha na África, um continente muito grande, é o terceiro maior continente. Você tem sempre que ficar esperto no que está quais são os limites, né? Nós já discutimos isso, a importância dos limites. Você tem aqui o Mar Mediterrâneo, você tem o Mar Vermelho, você tem aqui o Oceano Atlântico, você tem aqui o Oceano Índico, mas o assunto nosso é elemento natural, mas ainda é relevo. Olha a África, olha o mapa de ipsometria. Quanto mais azul, mais fundo. Quanto mais escurinho, mais alto. E aí você olha a África, uma parte alta aqui, outra parte alta aqui, uma parte alta aqui, né? Então a África tem uma grande porção de altitude aqui, aqui. Ah, mas isso vai interferir em quê? Vai interferir na distribuição populacional, vai interferir na posição e no fluxo de rios, na questão do clima. Tem vários aspectos, tá? Basicamente, a sua apostila hoje, né? Hoje, essa semana, quarta semana de estudos, trabalha com esse bico aqui, ó. Tem uma curiosidade aí. Tem uma curiosidade. Essa região aqui, ela é chamada de o chifre da África ou o corno da África, tá? Então aqui é o chifre da África. E realmente parece. Mas o que também você tem que ficar atento? Que país que fica aqui, né? Então a região aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o chifre da África. Uma curiosidade talvez aí que está na sua apostila. Essa é a região, ó. Então aqui você tem uma África, aqui você tem o chifre da África, que eu ampliei aqui com uma outra fonte, o Horn, quer dizer, o chifre da África. Você tem uma Somália, você tem uma Etiópia, você tem uma Eritreia, aqui para baixo você tem o Quênia, você tem o Uganda. Então isso aqui é o chifre da África, aqui é a Somália, um país que tem muito problema hoje com piratas, né? É um país que tem uma guerra civil muito séria. Por aqui, por exemplo, passam navios petrolíferos, porque essa região onde eu estou com o mouse tem muito petróleo, e o petróleo sai daqui e entra por aqui para vir para a Europa, passa por aqui, né? Então essa região é muito estratégica por uma questão econômica, tem bons filmes, tá? Assistam aí, tem um bom filme que chama-se Piratas da Somália, tá? É um bom filme. Tem um filme também que chama-se Capitão Phillips, que fala desse assunto sobre os piratas, mas vamos lá. Olha aí uma notícia, olha que interessante, da BBC de Londres, versão portuguesa, a enorme fenda que pode separar o chifre da África do resto do continente. Olha que perigo, então voltemos aqui ao mapa. Está sendo formada aqui uma fenda que pode separar isto aqui do restante do continente. Mas o que está acontecendo aqui? Placa tectônica. Mas, repito, para separar é um movimento convergente? Não, é um movimento divergente. As placas elas estão se afastando. Então, olha a fenda. Inclusive, isso aqui hoje até é algo turístico. Pessoas vão lá, né, para tirar sua selfie, para tirar sua fotinha. Só que essa fenda ela está aumentando. E daqui a alguns, não 1 ou 2 anos,
Mas daqui a alguns milhares de anos, quem sabe milhões de anos, então isso aqui vai estar muito maior. E estando muito maior, é bem possível que essa região aqui se separe do restante da África. Então essa região, além de ser uma região muito pobre, com muitos conflitos, também tem questões naturais, como essa questão das placas tectônicas, né? Olha o que está escrito aqui, ó. O grande Rift Valley. É a falha. É aqui que acontece o problema que eu acabei de citar. Essa falha. Aí segue, né? Vamos seguir mais um pouquinho. É aqui, ó. Aqui que é o problema no chifre da África, tá? Aqui é a Somália. Aqui tem essa grande fenda que começou a aparecer em alguns lugares, porque aqui é o movimento de placas tectônicas que estão se separando uma da outra. E isso é chamado Rift Valley, que é uma fenda de um período terciário, como eu disse, período terciário, então é lá das eras geológicas, tem mais ou menos uns 60 milhões de anos. Então aqui elas estão se separando. É esse lugar, ó. É esse lugar, é o Rift Valley, no chifre da África. E aí, para a gente encerrar, é aqui, ó. Aqui que o bicho está pegando, né? Aqui na Somália, no chifre da África. Olha as placas tectônicas. Aqui um intenso vulcanismo, intenso tectonismo. Aqui tem os lagos formados por essa separação de placas, água que se acumulou. Então, essa região é chamada chifre da África, Rift Valley, uma região com problemas, além de questões humanas, também questões naturais. Apenas como curiosidade, é dessa região que saem hoje os maiores maratonistas do mundo. Quando se fala de São Silvestre, quando se fala de Maratona de Nova York, quando se fala de Maratona de Tóquio ou Londres, ou maratonas olímpicas, com quase toda certeza o vencedor vai sair dessa região. E um dos motivos é a altitude. Eles treinam na altitude, porque é uma região alta. Portanto, a capacidade respiratória deles é diferente da nossa. O biotipo físico deles é diferente do nosso, porque eles treinam na altitude. Eles treinam na onde o ar é rarefeito. Então, a capacidade respiratória deles é muito maior do que a nossa. E geralmente, onde são as maratonas? Em lugares mais baixos. E se eles treinam com lugar de ar rarefeito, então quando eles descem a montanha e vão participar das provas, eles correm e correm muito, porque agora tem ar sobrando, né? Então, apenas como curiosidade, é daqui que saem os grandes maratonistas do mundo. Pessoal, é isso aí. Valeu, obrigado aí por essa breve aulinha. Tá? Estamos juntos. Se precisar de mim, você já sabe, né? Se precisar de mim, estou lá no Positivo On. Mande uma mensagem pelo Positivo On ou pelo e-mail. O oitavo ano tem um e-mail próprio. É isso aí, moçadinha. Eu tô de zóio, hein, em atividades. Tô vendo que alguns não fizeram. E a notinha, hein? É o zerinho mesmo? Ou é o canetão na próxima? Como é que faz? Você escolhe, zerinho ou canetão? Ou tira um dezinho aí, hein? É melhor, né? São Cleibinho. Fica atento, hein? São Cleibinho, mas tô de olho, hein? Valeu! Pessoal, valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima.